bom dia. Essa aula é de projeto de vida. Meu nome é Isis e eu sou a professora de vocês. Aqui ao meu lado tem a mediadora, que é a professora Roberta. Ela vai colaborar com a gente, olhando as respostas de vocês no chat e com algumas interações. A gente vai começar a conversar, a gente vai relembrar um pouquinho da última aula, que foi dada no 8º ano, sobre projeto de vida, e que vocês tinham que olhar para vocês. A gente vai continuar essa conversa, esse diálogo, e vai olhar hoje um pouco para as competências e fazer algumas atividades de reflexão para que vocês consigam enxergar essas competências em vocês e como que vocês conseguem colocar essas competências para construir um plano para auxiliar no projeto de vida de vocês. Então, o primeiro slide, eu, nós e o mundo. Competências socioemocionais. A gente vai olhar um pouquinho para o entusiasmo, para a determinação, organização, o foco, a persistência, responsabilidade, assertividade e empatia, iniciativa social e interesse artístico. Essas competências, elas fazem parte do 8º ano, e vocês vão trabalhar ao longo do ano todo cada uma delas de alguma forma. Aqui a gente fez algumas adequações para o caderno do aluno de projeto de vida, e a gente, com essas adequações, vocês vão conseguir pensar um pouco nessas competências de forma individual. O projeto de vida, no caderno do aluno, as atividades, elas prevêem uma série de situações, de atividades, que teria que ser feito coletivamente dentro da escola. Como a gente está nessa crise vinda do Covid-19, a pandemia e o isolamento social, na qual as escolas estão fechadas até essa crise passar, a gente vai olhar individualmente e as conversas podem ser feitas online, pelas redes sociais, com as pessoas que moram com vocês, a família, alguém que vocês admiram, tá certo? O que eu vou pedir para vocês nesse momento? Deixa separado um caderno para vocês fazerem algumas anotações. Eu vou indicar a todo tempo essas anotações. Então, o que vai acontecer? Todo momento que eu vou pedir, que tenha que fazer algumas anotações, que tenha que escrever alguma palavra, eu vou indicando ao longo das aulas. Ao longo das aulas não, desculpa, ao longo da aula. Então, vocês não se preocupem, só deixe separado o caderno de vocês e um lápis, uma caneta para fazer essas anotações. Bom, a gente vai começar a conversar sobre as competências. Eu vou pedir para colocar na tela esse PowerPoint e eu vou ler com vocês essas competências. A primeira palavra que vocês vão anotar é entusiasmo. Vocês não vão se preocupar, porque depois vai ficar gravado, dá para tirar print quem está no aplicativo, na TV pode ser que tenha algumas reprises, e tem no caderno de vocês de projeto de vida. Vocês receberam um caderno de projeto de vida no começo do ano, logo nas primeiras semanas de aula, e esse caderno, no final das páginas, tem cada uma dessas competências explicando cada uma delas. Então, primeira coisa que vocês vão anotar, entusiasmo. Só anotem a palavra entusiasmo. E eu vou conversar um pouco sobre essas competências. O entusiasmo significa envolver-se ativamente com a vida e com outras pessoas de uma forma positiva, alegre e afirmativa. Então, essa é a primeira competência que a gente vai olhar. Depois, determinação. Anotem só a palavra determinação. Eu vou explicar a determinação. Determinação diz respeito a objetivos, ambição, motivação para trabalhar. É sobre fazer mais do que apenas o mínimo que se espera. Então, determinação, para vocês agirem, fazer determinada atividade, vocês precisam de um mínimo, pelo menos, de determinação. E dependendo da atividade, por exemplo, eu vou trazer um exemplo pessoal. Eu tenho um pouco de dificuldade em matemática. Para mim, a determinação ela tem que ser maior para eu fazer um exercício de matemática, como, por exemplo, a equação de segundo grau.
Já para a história, eu tenho facilidade. Sou professora de história, então para mim a leitura é tranquila. A determinação, na verdade, é dependendo do conteúdo que eu não gosto muito ou que eu não tenho tanta afinidade. Mas eu preciso ter essa determinação para continuar meus estudos. Próxima palavra. Pode deixar na tela, por favor? O PowerPoint. Organização. Anotem a palavra organização. O que é organização? É ser ordeiro, eficiente, apresentável e pontual. Principalmente para os estudos, a gente precisa de muita organização. E agora que vocês estão fazendo esses estudos em casa, com a orientação dos professores de vocês, com a orientação aqui das aulas do Centro de Mídia, a organização é uma das competências que vocês precisam olhar com carinho para desenvolver, para que vocês consigam fazer as atividades que os professores entregam, as atividades que a gente coloca aqui no Centro de Mídias. Então, vocês precisam de um mínimo de organização. A próxima palavra, a próxima competência que vocês vão anotar é foco. O que é o foco? Capacidade de selecionar um objetivo, tarefa ou atividade e então direcionar toda a nossa atenção apenas para a tarefa selecionada e nada mais. Vou dar um exemplo bem prático de foco. Eu estou em casa e eu preciso fazer uma atividade de Primeira Guerra Mundial de História. Se eu ligar a TV, o som, e ainda tiver vários irmãozinhos, vários pessoas que moram junto comigo ao lado, eu preciso ter uma concentração maior. Então, é melhor eu desligar a TV, desligar o som, verificar um local da minha casa que eu consiga ficar mais concentrado, para que esse foco aumente para eu fazer essa atividade. Tá certo? A próxima competência é persistência. Anotem, por favor, a palavrinha persistência. E o que ela significa? É completar tarefas e terminar o que assumimos, começamos, em vez de adiar ou desistir quando as coisas ficam difíceis ou desconfortáveis. Persistência. Para o nosso contexto atual, e de novo a gente vai falar, vocês estão estudando em casa, então vocês precisam persistir para continuar esses estudos, tá certo? Então a gente precisa dessas competências e desenvolvendo ela ao longo do tempo para continuar esses estudos. Persistência é uma das competências que mais ajuda a gente para desenvolver algumas tarefas, para desenvolver alguns objetivos, principalmente quando a gente olha para o projeto de vida. Próxima palavra, responsabilidade, ou seja, competência de responsabilidade. Anotem, responsabilidade. O que ela é? Ela consiste em gerenciar a nós mesmos a fim de conseguirmos realizar nossas tarefas, cumprir compromissos e promessas que fizemos, mesmo quando é difícil ou inconveniente. Então, o que acontece? Às vezes, a gente ouve essas frases, a nossa mãe fala, uma pessoa que admira a gente fala, um professor, um colega. Você tem que ser mais responsável. O que significa isso? Você precisa ter um mínimo de responsabilidade, no caso dos estudantes com os estudos. Se vocês têm um animalzinho, por exemplo, eu tenho um gatinho. Se eu não for responsável por esse gatinho, como que ele se alimenta? Como que ele bebe água? Então, a gente precisa ter um mínimo de responsabilidade para continuar fazendo algumas tarefas, ou cuidando de quem a gente gosta, de um animalzinho, ou dos nossos estudos. Tá certo? A próxima palavrinha que vocês vão anotar é assertividade. Essa palavra vocês anotem no caderno também. E eu vou explicar um pouquinho. O que é assertividade? É sobre demonstrar coragem. Quando a situação exige, precisamos ser capazes de fazer-nos ouvir para dar voz aos sentimentos, necessidades, opiniões e exercer influência social. Como que eu posso traduzir, entre aspas, a palavra assertividade? Por exemplo, se eu estou conversando com alguém e essa pessoa ela está me falando algumas coisas e eu preciso colocar
minha opinião, eu preciso me fazer ouvir, falar: "Olha, não vai dar certo você cozinhar arroz assim, você não colocou água. O que que eu preciso fazer?" Eu preciso ser assertivo. O que significa isso? Colocar que o arroz ele precisa de água para cozinhar, de forma clara, objetiva e não agressiva. Quanto mais agressiva você for, menos as pessoas vão te ouvir. E você precisa ser claro, porque senão você não vai ser entendido por aquela pessoa, tá certo? Então, a assertividade é ter uma postura clara e essa coragem é o quê? É conseguir conversar de forma não agressiva, de forma a se expressar da melhor maneira que vocês consigam. Principalmente quando a gente fala de sentimentos. Se a gente não souber claramente o que nos prejudica, o que nos faz feliz, a gente não consegue conversar com algumas pessoas. Se a gente está passando por uma situação difícil e quer conversar com um amigo, com a mãe, com uma tia, com alguém que a gente admira, para que ele possa auxiliar, então você precisa conseguir deixar claro e saber se expressar melhor. Isso é assertividade, tá certo? Agora. Próxima palavra que vocês vão anotar é empatia. Essa competência, ela diz respeito ao quê? Usar nossa compreensão da realidade, da vida e habilidades, para entender as necessidades e sentimentos dos outros. Agir com bondade, ajudando e prestando apoio e assistência. Vou explicar empatia. A palavra empatia, ou a competência empatia, a gente fala que é você conseguir um mínimo de entendimento do outro. A gente está numa sociedade que a gente tem diversidade, ou seja, as pessoas elas são diferentes e elas vão agir de forma diferente para cada situação. A empatia, você olha a pessoa que é diferente de você e consegue ter um mínimo de entendimento para que você conseguir respeitar essa pessoa. Então, o que que acontece? Por exemplo, você tem um avô que você precisa cuidar. A gente sabe que o avô, principalmente quanto mais velhinho, menos entendimento sobre tecnologia ele tem. Então, por exemplo, o WhatsApp para um avôzinho de 70, 80 anos, principalmente perto dos 80 anos, ele vai ser um pouco mais difícil de entender. Se você não conseguir saber que esse seu avô, esse velhinho que convive com você, pode ser um avô ou alguém que você admira, que você gosta, que esteja dessa idade, ele, na verdade, ele não consegue entender a tecnologia, o que que você vai fazer? Vai acabar não sendo paciente com eles, vai acabar não conseguindo conversar com essa pessoa mais velha. Então, a empatia ela serve para isso, para você olhar, entender que ele é uma pessoa mais velha, mais de 70, 80 anos, que ele não nasceu como você, como nós, na tecnologia, e você vai precisar de paciência para conversar com ele, para explicar como funciona, tá certo? A gente vai para a próxima, que é a iniciativa social. Vocês anotem também iniciativa social. Essa competência, você precisa se relacionar com os outros. Especificamente, trata-se de iniciar, manter e apreciar as relações e o contato social. Então, o que que acontece? Quando a gente fala em iniciativa social? Por exemplo, quando a gente estava na escola, tem alguns eventos que acontecem na escola. Um dos eventos que é bacana é uma reunião de pais ou um evento de alguma apresentação da escola. Você pode ter uma iniciativa social, vou tirar um exemplo bem cotidiano da escola, trazer um pouquinho, né, para a gente até recordar o que é a escola. Por exemplo, numa reunião de pais, pode unir com um grupo de amigos e fazer um café para receber esses pais. Ou então conversar com eles e recebê-los com um bom dia, uma reunião de pais, iniciativa social. Pode também ter algumas iniciativas de solidariedade,
que, principalmente nesse momento que a gente está em pandemia, tem muitas iniciativas que a gente vê nas redes sociais, no bairro mesmo de vocês, de pessoas próximas a vocês, que estão sendo solidárias, questão de montar cestas básicas, questão de auxiliar com máscaras, com álcool gel. Então, também faz parte dessa competência que é a iniciativa social. Opa. A última competência é interesse artístico. Anotem também, interesse artístico. E o que é esse interesse artístico? É valorizar, admirar e apreciar o design, as produções artísticas e ver beleza em todas as suas formas. O que vai acontecer, gente? Aqui... Ai, desculpa, chutei a mesa aqui. No interesse artístico, vocês vão ter que perceber algumas coisas. Primeiro, a gente vai usar um exemplo bem pequeno. Por exemplo, você tem um colega que desenha. E, para você, ele desenha muito, ele é muito bom. Isso já começa a despertar seu interesse artístico. Você pode ir para algo mais amplo. Aqui na cidade de São Paulo, que é onde está o Centro de Mídias, a gente tem vários museus. O MASP é um dos mais conhecidos. Dá para entrar no site, verificar as obras. Isso vai aumentando o quê? O que a gente chama de repertório cultural, ou seja, vocês vão começando a conhecer um pouco mais a questão da arte, e vai ensinando, quando você desenvolve essa competência, a apreciação. Como que você vai apreciando uma obra bela, inclusive conseguindo assertivamente dar opinião sobre essa cultura, esse patrimônio cultural, que pode ser numa tela, numa escultura. Hoje a gente tem muita coisa online, muito designer gráfico, muitos trabalhos de animação que a gente tem contato. Principalmente quem gosta de anime, de outros trabalhos, tem aí um interesse artístico e isso vai ampliando o repertório cultural nosso, tá certo? Por isso que é importante a gente aumentar, potencializar essa competência. A gente vai continuar agora e eu queria que vocês refletissem 2 pontos, vou deixar na tela, e vou pedir para vocês anotarem, tá? São 2 pontos. Um é, qual o seu ponto forte e qual é a sua maior fragilidade? Justifique sua resposta dando exemplo. Então, pensem nisso. A gente acabou de ver várias competências. Usem esses exemplos das competências que a gente acabou de conversar. Entusiasmo, determinação, organização, foco, persistência, responsabilidade. Usem esses exemplos. Vocês anotaram no caderno, para falar qual o seu maior ponto forte e, ao mesmo tempo, a sua fragilidade. Vou deixar na tela por 30 segundos para que vocês consigam desenvolver essa habilidade, essa atividade, desculpa. Pode contar o tempo 30 segundos e aí a gente volta, tá certo? Eu vou verificar aqui se tem alguns exemplos no chat, vou passar um pouco para a Roberta, para ela me trazer esses exemplos. Depois a gente volta para a segunda atividade, aí eu explico um pouco melhor. Mas a primeira atividade é o ponto forte e fragilidade. Tem várias respostas aqui. Então, tem bastante gente colocando que o que mais aparece, que um dos maiores pontos fortes é respeito e responsabilidade, aparece bastante. E um dos pontos fracos que mais aparece é o foco. Acho que de todos. Com tanta tecnologia que nós temos, com o celular sempre à mão, fica difícil manter o foco nas nossas atividades mesmo, né? Sim. Então, é isso que mais aparece aqui no chat. Bacana. Então, o que acontece? Já que vocês têm o que vocês têm de ponto forte, aí eu vou usar os exemplos que vocês colocaram no chat que mais apareceu. Então, já que vocês têm o respeito, esse é um ponto forte de vocês.
como que vocês desenvolvem agora a questão do foco, que é a fragilidade que mais apareceu. A gente sabe, a Roberta trouxe um exemplo, que é a questão do celular, das redes sociais, da conversa com os amigos, isso tira o foco. E a gente sabe também que no cotidiano da nossa casa, quem mora com a família, quem mora com outras pessoas, tem outras coisas que podem tirar o nosso foco. A gente precisa pensar em como trabalhar isso para fazer o foco, para potencializar nosso foco, ou seja, construir essa competência de foco para a gente continuar os estudos ou fazer outra atividade que a gente precisa, tá certo? Eu vou pedir para deixar na tela novamente a atividade, só para explicar a segunda. Essa segunda vocês não precisam fazer agora, nesse momento. Eu vou deixar explicado, vocês tomem alguma nota do que é para fazer, não precisa copiar a pergunta toda, e eu vou explicar para vocês fazerem durante a semana em casa. Então, o que acontece? Diante da situação atual, que assistimos diariamente a notícias graves e tristes causadas pela situação de pandemia, como poderíamos colocar em prática esses valores? Isso é uma reflexão. Vocês têm que pensar na situação atual de pandemia. A gente está em isolamento social, a gente tem uma série de notícias que vem vindo, a gente tem uma série de situações que são apresentadas para a gente, tanto na nossa casa, no nosso bairro, nas notícias que a gente vê pela TV, pela internet, pelas redes sociais. E vocês precisam olhar essas competências e ver como que vocês colocam em prática esses valores. Então, como que coloca em prática a empatia? Como vocês colocam em prática o respeito? Colocar a questão artística, como que vocês colocam em prática? Vocês vão escrever durante a semana algumas coisas de como colocar em prática. Vocês anotaram as competências, tem no caderno de projeto de vida, e aí eu queria que vocês escrevessem isso. Respeito, como que eu vou colocar em prática? É um exercício para a gente pensar e conseguir deixar concreto a nossa prática. Quando você escreve, quando você descreve como você vai colocar em prática, você está deixando concreto isso, tá certo? Então, essa atividade para vocês fazerem em casa, num momento tranquilo que vocês tiverem, até para treinar o foco, tá certo? Próxima tela é só para a gente pensar. Então, esses vocês não precisam escrever só para pensar. Todos temos pontos fortes e fragilidades. É importante trabalharmos com nossas fragilidades. Para isso, podemos fazer um plano de desenvolvimento pessoal. O que significa isso, gente? Se eu tenho como fragilidade, vou de novo pegar a resposta de vocês, o foco, como que eu desenvolvo um plano pessoal para que esse foco não seja mais fragilidade e sim ponto forte, uma qualidade. Aí vocês pensem, se vocês quiserem aproveitar, como eu falei da última vez, né, a anterior, que a gente está falando que vocês têm que descrever como vocês vão colocar em prática, coloca em prática, faz um planinho para desenvolver essa competência, tá certo? Então, vocês vão descrevendo, vão escrevendo e vão tentar rascunhar um plano. Podem juntar a atividade anterior, que é exatamente de como vocês vão colocar em prática isso, e rascunhando esse plano pessoal, tá certo? Então, eu vou dar algumas dicas na atividade 2 sobre plano pessoal. Passos para a elaboração de um plano de desenvolvimento pessoal. Primeiro, determinar uma fragilidade a ser trabalhada. Depois, vocês podem pedir para uma pessoa auxiliar nesse processo. E é interessante pensar o seguinte: se vocês sabem uma fragilidade que vocês vão trabalhar, a gente já vai fazer aquele exercício que a gente colocou na tela anteriormente. Como que vocês podem pedir para uma pessoa ajudar a trabalhar essa fragilidade? Por exemplo, uma das fragilidades minha é que muitas vezes eu sou ansiosa, eu faço as coisas rápido demais. Às vezes eu até falo rápido demais. Quando eu vim aqui para o centro de mídias e gravei a primeira aula, eu falei com tanta rapidez que eu acabei muito antes do que estava planejado. Isso foi um aprendizado.
eu tive que conversar com a Roberta. A Roberta me colocou quais foram as fragilidades que tinham, quais eram os meus pontos fortes, para que eu conseguisse, nas próximas aulas, colocadas aqui no Centro de Mídias, conseguir preparar a aula no tempo certo e não ter nenhum problema, falar calmamente, os estudantes entenderam. Então, foi uma das formas que eu encontrei para conseguir dar conta dessa fragilidade, para conseguir transformar o que era frágil em qualidade, em ponto forte. E eu pedi ajuda naquele momento da Roberta e da produção, dos câmeras, eles foram dando dicas para a gente. Agora, eu vou deixar por 30 segundos para vocês anotarem essa atividade e para vocês pensarem, inclusive, em quem pode auxiliar e deixar o nomezinho do lado, tá certo? Então, 30 segundos na tela. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou conversar um pouco com a Roberta, que ela vai trazer as interações do chat, para a gente conseguir fechar a aula de hoje, deixar os objetivos mais claros e tirar qualquer dúvida que possa ter com vocês, tá certo? Então, vou passar para a Roberta vai me trazer algumas informações que vocês escreveram no chat. Bom, nós temos aqui algumas respostas de alguns pontos de fragilidade que estão sendo apontados. Então, tem bastante a questão do foco, bastante responsabilidade. E tem alguns, já que você citou a questão da ansiedade, eles colocaram também. É importante que vocês procurem identificar, pensar, refletir nos pontos fracos de vocês, naquilo que vocês identificam realmente, que vocês não conseguem lidar muito bem, e fazer realmente esse plano para melhorar. Então, é bom que vocês estejam identificando. E elas também estão colocando que, nesse momento, vão contar com a família, que vão contar com os irmãos para auxiliá-los nesse momento. É legal que eles estão pensando já nas pessoas que estão em casa com eles. Bacana. O que acontece? Agora a gente vai conversar um pouco sobre os objetivos dessa aula, para a gente deixar claro. Então, a gente vai fazer voltar. Oi? Ah, tem? Legal. Depois eu ponho. A Roberta trouxe uma informação aqui, desculpa, gente. Então, o que acontece? A gente vai rever alguns pontos da aula e depois a gente vai dar outras dicas para encerrar com vocês. Então, se a gente for pensar no primeiro ponto da aula, nas competências, a gente apresentou uma série de competências que, ao longo do ano letivo, ou seja, ao longo desse 8º ano, vocês iriam desenvolver. A intenção da aula, então, é pensar nessas competências. E aí, a gente colocou 2 pontos, um de fragilidade e outro de ponto forte, qualidade. Primeiro, sempre que vocês olharem para essas competências, como eu disse para vocês, tem no caderno do aluno no final e tem também no que vocês anotaram. Alguns tiraram print, então tem essas anotações. Toda vez que vocês olharem essas competências, vocês vão olhar dessas 2 formas. Olhem, entusiasmo é uma qualidade, é um ponto forte meu ou é um ponto fraco? Uma fragilidade. Iniciativa social é uma qualidade, um ponto fraco meu ou é um ponto forte? Então, vocês precisam sempre olhar dessa forma. Façam essa análise. Depois, eu pedi para vocês 2 atividades. Uma para vocês pensarem nisso e descreverem, certo? E a outra para vocês fazerem um plano e pedir para alguém que vocês admiram, para alguém que está próximo da casa de vocês, auxiliar nesse plano. Por quê? Toda essa reflexão, esse pensamento, esse olhar
para essas competências vai ajudar a gente se conhecer, a saber quem somos, no caso de vocês, olhem, a saber quem é, para conseguir fazer o quê? Olhar o projeto de vida, tá certo? Por exemplo, interesse artístico. Pode ser que, ao desenvolver essa competência, ao vocês olharem um pouco melhor para isso, vocês percebam afinidade com artes, afinidade com ciências humanas, afinidade com educação física, que também trabalha com dança e uma série de coisas. Então, vocês conseguem perceber isso, tá certo? Eu vou passar para a Roberta um pouco, para ela dar exemplo do que ela acha que é bem bacana nela, uma qualidade, um ponto forte, e que ela conseguiu trazer para a carreira dela, tá certo? Para vocês olharem isso, porque que é importante a gente pensar nessas competências, tá? Bom, um ponto forte que eu tenho é a questão da responsabilidade. Eu sou muito responsável. Sempre fui, mesmo quando era adolescente, e continuo sendo. Então, sempre que eu assumo uma tarefa, mesmo que seja difícil, eu vou até o fim e completo essa tarefa. Então, quando eu comecei a dar aulas, quando eu fui ser professora, era muito importante que eu tivesse essa responsabilidade, porque eu tinha toda uma programação, eu tinha que preparar as minhas aulas, eu tinha que estar presente nas aulas, eu tinha que ser pontual. Então, tudo isso facilitou muito a execução das tarefas. Então, a responsabilidade era já um ponto forte e me ajudou muito, e tem me ajudado sempre na minha profissão. Tá certo. Eu vou passar para a última tela, que é onde vocês podem se aprofundar, tá? Então, primeiro, é aqui, é essa, né? A última tela do caderno de aluno anterior. Isso, tá certo. Antes de passar para a atividade de casa, eu vou passar para essa última tela, então, que é para vocês olharem a questão dessas competências e pedir e fazer uma autoavaliação, tá certo? Então, depois que vocês fizerem toda essa reflexão, a Roberta deu exemplos, eu dei exemplos, a gente conversou com vocês sobre os objetivos de aula, sobre olhar essas competências, tirar o ponto forte, tirar a fragilidade, vocês vão, ao final, autoavaliar. Então, por exemplo, trazer de novo o foco. Minha fragilidade é foco. Como que eu vou desenvolver isso? Aí eu fiz um plano para desenvolver o foco durante a semana. Então, esse plano, o foco eu vou fazer o quê? Vou desligar a TV a hora que eu fizer exercícios de história. Vou separar um momento, vou para um canto da minha casa, na qual eu consiga fazer esse exercício de história. Então, eu fiz uma série de atividades para desenvolver esse foco. Aí, o que eu vou fazer no final da semana? Eu vou olhar e me autoavaliar, que é o quê? Será que eu consegui desenvolver esse foco? O que eu posso melhorar? Onde eu posso desenvolver mais esse plano? Então, isso é uma autoavaliação. São esses pontinhos que é bom que é uma dica para vocês perceberem se vocês estão conseguindo desenvolver as competências ou não. A outra tela é do caderno do aluno. Eu vou deixar 30 segundinhos para vocês copiarem as páginas. Acho que nem precisa de 30, 15 segundinhos já dá. Para vocês copiarem as páginas do caderno do aluno. Como a gente falou para vocês, o que acontece? Essa atividade, a gente traz o caderno do aluno, que é o material que vocês têm em casa. Quem não tiver, não tem problema, tá? A gente usa outros recursos e só essas reflexões do dia hoje já é o suficiente. No caderno do aluno, na página 67 e 79, ela tem atividades que vocês podem aprofundar, relacionadas às competências, os quadros e tudo mais, e que vocês podem aprofundar e servir, inclusive, de base teórica para essas atividades de reflexão de vocês, tá certo? 15 segundinhos, acho que dá só para vocês anotarem a página, tudo certinho. Pronto. Agora que vocês têm as atividades de reflexão anotadas, competências, que vocês sabem o objetivo e a importância disso,
Eu vou passar para a Roberta de novo para ver se tem mais alguma dúvida. Então, vocês podem interagir no chat para as dúvidas de vocês. E se tiver sugestões, também podem colocar, que a gente faz anotações para deixar nossas aulas mais bacana, mais o que a gente chama de aprimorar, tá certo? Então, eu vou deixar um tempinho para que vocês interajam no chat e a Roberta vai trazendo algumas coisas, tá? Tem alguns alunos que colocaram aqui que não entenderam o que é para fazer, o que está no caderno do aluno, o que não achou a página. Eu posso explicar Claro. o que é? Então, na verdade, o que acontece? Se vocês olharem o caderno do aluno, o caderno de projeto de vida, essa aula de hoje, ela é uma adaptação da missão 3 que vocês têm lá, identificando minhas competências. Só que essa missão 3, ela era uma atividade coletiva. Ela era para ser feita em sala de aula, coletivamente, com todos os colegas, vocês iriam juntos olhar essas competências e escolher uma competência para desenvolver na sala de aula durante o ano. Como vocês estão em casa, não estão na sala de aula, nós adaptamos. E aí, lá no final, depois de todas as atividades, tem uma parte chamada caderno de respostas. Então, depois de todas as situações de aprendizagem, a partir da página 67, tem essa parte chamada caderno de respostas. Lá vocês vão encontrar a descrição de todas as competências socioemocionais do 8º ano, que são essas que a professora Isis descreveu e conversou com vocês a respeito: entusiasmo, determinação, organização, foco, etc. E existe uma tabela para cada uma dessas competências socioemocionais e uma explicação sobre o sistema de rubrica, que é uma maneira de vocês irem fazendo um acompanhamento ao longo do ano, para vocês colocarem numa escala numérica quanto vocês têm de desenvolvimento de cada uma dessas competências, tá? Então, por que a aula de hoje é uma adaptação? Caso vocês não tenham o caderno do aluno, vocês podem simplesmente fazer o plano de desenvolvimento, vocês podem simplesmente colocar quais são as ações que vocês vão tomar para desenvolver uma ou todas essas competências socioemocionais, e vocês vão colocando em prática e ticando nesse plano, colocando, essa ação deu certo, essa ação não deu certo, eu vou rever. Tá? Então, o plano pode ser feito, mas para quem quiser, a partir da página 67, tem também um sistema de acompanhamento que pode ser feito no caderno do aluno. Tá? Eu acho que agora ficou mais claro. Tem alguma sugestão, alguma coisa que eles gostariam de partilhar com a gente, antes da gente encerrar a aula? Pelo que eu estou vendo aqui, já não tem mais dúvidas. Uhum. Né? Se alguém acha que tiver alguma dúvida, pode colocar nas redes sociais do Centro de Mídias, a gente depois dá uma olhadinha e procura esclarecer as dúvidas, mas no caderno do aluno está bem explicadinho. Vocês podem também, se tiver alguma dúvida de como preenche, se vocês quiserem, né, fazer o acompanhamento pelo caderno do aluno, perguntem para o professor de projeto de vida de vocês, porque eles também têm uma orientação de como auxiliar vocês nesse momento a preencher esse plano direitinho. Quem não tiver acesso às redes sociais ou não tem acesso à internet dessa forma, ao aplicativo, que só está acompanhando, que está acompanhando exclusivamente pela TV, todas essas atividades que a gente passou, elas são também para vocês desenvolver essas competências, então estão relacionadas, como a Roberta está frisando. É uma adaptação do caderno do estudante, né, do aluno, do projeto de vida. Então, quem não consegue, nesse momento, ter acesso, vai conseguir desenvolver essas atividades tranquilamente. Tá certo? Roberta, a gente já pode encerrar. Então, eu vou me despedir. Depois eu passo para você despedir. Obrigado pelo encontro de hoje, pela aula de hoje. Aproveitem essas competências para ir contribuindo para os estudos de vocês nesse período de isolamento, para ir auxiliando como vocês desenvolvem isso, tá? Esses estudos, como vocês vão potencializando e deixando essas competências com cada vez mais força para vocês construírem o projeto de vida de vocês.
Obrigada, tá? E eu me despeço de vocês. Tchau. Bom, a gente agradece a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E a gente aguarda vocês na próxima aula. Façam as reflexões, porque a próxima aula a gente parte do que foi feito hoje. Obrigada, gente. Tchau.